Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Roda Pop. Eu sou o Thiago Prazer e hoje aqui estamos para mais um vídeo de Sword Art Online aqui no canal. E hoje para comentar sobre a entrevista de 10 anos de Sword Art Online. Esse é o primeiro de uma série de vídeos no qual eu vou comentar sobre essa entrevista feita para Henki Kawahara e a Beck. Henki Kawahara e a Beck estão nessa entrevista e eles vão contar suas experiências envolvendo Sword Art Online nesses 10 anos de obra. E aí iremos dividir em vídeos aqui do canal para comentar sobre os assuntos abordados nessa entrevista. A primeira entrevista eu irei falar sobre o Sword Art Online e a sua importância nas adaptações de Light Novel hoje em dia, que será esse vídeo. Então, já deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo quando você terminar de ver e compartilha para o amigo que também gosta de Sword Art Online, que quer se manter informado sobre Sword Art Online, porque aqui é o canal onde você terá foco de análise de arcos do anime e de muitas outras coisas, notícias a rodo aqui de Sword Art Online, o seu canal brasileiro que sempre está focado em Sword Art Online. Também queria pedir para vocês verem aí a descrição e verem aonde saiu essa notícia primeiramente, que é lá na Salobra, nossa página do Twitter. Então caso você queira seguir, se manter antenado sobre as próximas notícias, vai lá. E também não esqueçam de seguir o canal do meu parceiro aqui do YouTube, Central Sword Art Online, onde lá você terá um canal focado em Sword Art Online, principalmente no Gameverse de Sword Art Online. Caso você queira um canal com ótimo conteúdo de Saô aqui no Brasil, vai lá que vocês não vão se arrepender. E agora, vamos para o vídeo. Bom, essa entrevista de 10 anos começa com um clima muito interessante da gente descobrindo como que o Beck e o Kawahara se conheceram. Aí a gente descobre ali toda a demanda que o Kawahara tinha envolvendo os ilustradores que ele queria para suas obras, né? Ele já tinha um ilustrador de Axel World, que era um Rima, e precisava de um ilustrador para uma série que já tinha ali a sua web novel, já tinha ali a sua base, então iria ser uma série que ele já pensava como maior, até porque uma web novel, segundo ele mesmo aqui na entrevista, é muito maior do que um livro normal, então teria que ser uma pessoa que estaria disposta a fazer as ilustrações para volumes grandes de Light Novel. Não é à toa, né, que Sword Art Online já tem aí 25 volumes lançados e, cara, ninguém em sã consciência iria aceitar, assim, um trabalho tão custoso. Então ele precisava de uma pessoa disposta a esse trabalho, né? E o engraçado de a gente ver é que o Beck, de começo, ele não queria fazer esse trabalho, né? Ele queria recusar Sword Art Online e ele fez de tudo ali para recusar, mas ele tinha ali a recomendação do editor dele, né, que é o Miki Sensei, né, que ele fala muito nessa entrevista. E aqui ele fala sobre o Miki Sensei e sobre qual foi a importância do Miki Sensei para ele realmente ali virar um ilustrador para Sword Art Online. E aqui ele descreve, né: talvez seja um pouco rude eu dizer isso. Quando ele veio falar comigo pela primeira vez, eu não tinha nenhum interesse em ser encarregado das ilustrações de Sword Art Online, diz a Beck. O Saô tem uma quantidade de conteúdo na web, então desde o início você sabia que iria ter uma série que iria durar por muito tempo. Mesmo se lançasse várias cópias por ano, meu próprio tempo iria ser restringido pelo Saô por muito tempo. O que de fato da gente analisar realmente é, né? Sword Art Online é a obra que o Beck, ele realmente tem muito tempo e ele dedica muito tempo. Até porque ele não faz apenas as ilustrações da novel atual, normal, que a gente já conhece, mas ele faz ilustrações de Progressive, e ele sempre faz ilustrações comemorativas envolvendo anime, envolvendo outras adaptações. Então ele é uma pessoa que sempre está muito envolvido com Sword Art Online. Querendo ou não, Sword Art Online é um peso para a vida dele, foi o que fez ele ali ter um pouco mais de conhecimento e ter uma carreira muito consolidada. Hoje em dia o Beck é muito consolidado pelas suas inúmeras artes e diversas light novels, só que em Sword Art Online é o trabalho no qual ele ali tem mais apreço e o que ele mais se dedica, porque é a obra que ele realmente é mais envolvido. Então esse Beck do passado teve realmente uma visão visionária, porque ele sabia que Sword Art Online possivelmente ia se tornar o sucesso que é hoje, e tinha uma quantidade enorme de conteúdo na web, o que fazia que pensar que, tipo, já que era uma quantidade enorme na web, isso com certeza vai ser uma quantidade enorme lá na Light Novel que eu vou ter que adaptar. Então a gente vê aqui o quanto que o Beck do passado, ele tinha essa visão visionária muito legal e que ele foi meio que inteligente aqui no passado. Só não foi muito por querer recusar essa proposta que hoje em dia seria a série milionária que é Sword Art Online, e aí uma série que popularizou o gênero de adaptações de Light Novel, e a gente ainda vai comentar sobre isso. Você acha que a gente não vai comentar? A gente vai, mas vamos comentar mais pro finalzinho aqui dessa parte da entrevista. Vamos lá. Eu estou envergonhado em dizer isso. Talvez seja um pouco indiscreto.
naquela época, era um tempo onde eu realmente queria que as obras onde eu era encarregado de ilustrar fossem animadas. Durante esse tempo, tinha uma atmosfera onde as light novels de fantasia eram dificilmente animadas pela indústria. Estritamente falando, não poderia ser considerado assim completamente, mas da primeira impressão da obra de Sao fez parecer uma obra de fantasia, e isso no começo me fez pensar em recusar. Bom, eu gosto muito como o Abek ele descreve as coisas aqui, porque ele realmente é uma pessoa que joga as cartas na mesa. E eu acho isso interessante, porque para muitos outros ilustradores ia ter muito essa primeira impressão de você não querer incomodar a pessoa no qual você tá ilustrando, né? Mas o Abek aqui, por ter esse íntimo relacionamento com o Kawahara com o passar do tempo, ele diz de uma maneira aqui bem legal sobre o motivo pelo qual ele recusaria Sword Art Online. E é muito interessante, porque é um motivo totalmente plausível se a gente for parar para analisar. Porque ele diz que durante esse tempo tinha uma atmosfera onde light novels de fantasia eram dificilmente animadas pela indústria. E Sword Art Online realmente carrega esse peso de ser um dos animes primeiros a adaptar fantasias e light novels de fantasias para a TV. Tanto que depois dele surgiu muitos diversos outros mega hits de animes assim, baseados em light novel, tanto que virou ali um tempo de sucesso. Antigamente o sucesso muito era restrito a mangás shounens, né? Shonen Jump dominava e o sucesso para adaptações vinha muito para Shonen Jump e vinha muitas adaptações para visual novels, mas muito poucos para light novels. E depois de Sword Art Online a gente vê uma enxurrada de animes que tiveram essa influência de Sao, até mesmo se a gente for parar pra pensar animes que não estritamente são baseados no gênero Isekai, e não dizendo que Sao é um Isekai, mas ele contribuiu ali para a criação desse gênero no seu princípio, e o que fez assim muitas obras surgirem posteriormente a ele, né? A gente não pensaria um 86 da vida existindo, o anime dessa temporada, que eu tô achando maravilhoso, existindo se Sword Art Online não tivesse vindo em 2012 popularizando assim o gênero das light novels, né? Tanto que fez a Kadoka crescer demais assim no seu conceito, né? A gente viu aí várias light novels surgindo, light novels de Fate, que originalmente era uma visual novel, que foi se tornando uma light novel, light novels como ReZero, que agora tem uma ótima produção, e a gente vem vendo aí os milhares de isekais de temporada que vem vindo, o próprio Mushoku Tensei, que já existia há muito tempo, mas só teve adaptação hoje em dia. E é uma coisa que a gente tem que pensar que é muito dado restritamente ao mérito de Sword Art Online ter dado sucesso há muito tempo. O que justifica muito as pessoas entenderem e pararem de tacar hate em Sword Art Online justamente só por ser um anime genérico qualquer. Mesmo que as pessoas achem que é um anime genérico qualquer, o que não é o meu caso, que sou fã de Sword Art Online e amo a obra, e eu creio que não seja o caso de vocês, mas uma pessoa que acha estritamente disso tem que ser minimamente grata pela oportunidade que Sword Art Online deu de fazerem esses animes hoje em dia fizerem tanto sucesso assim. Animes baseados em novels seria muito difícil de imaginar se não fosse estritamente o que Sword Art Online fez. E essa é a importância de Sword Art Online para o conceito de light novels. E é muito interessante ver o Abek dizendo sobre isso abertamente. Mas a entrevista não acaba por aqui. Vamos continuar falando sobre ela. Aí o Kawahara responde, né, sobre a questão de Sao ser uma obra de fantasia e o povo não aceitar. Ele fala: no final foi literalmente aceitado. Como a gente já sabe, Sword Art Online foi um mega sucesso, tanto no universo dualidade light novels, que ele teve uma adaptação e a adaptação foi um sucesso. Virou uma mega saga que a gente já conhece hoje com diversas temporadas, que nego de fora se perde em saber qual temporada assistir Sword Art Online, mas eu irei fazer aqui um vídeo justificando aqui a ordem, que eu acho que todo mundo já sabe do fandom, mas pessoas de fora talvez não saibam da ordem de assistir Sword Art Online hoje em dia, porque eu tenho certeza que ainda tem pessoas que não conhecem a obra, e é sempre uma oportunidade para pessoas terem o braço aberto aí para conhecer essa obra tão maravilhosa. E a Abek continua: eu perguntei pro Mickey que havia ligado. Sao é interessante? Se o editor não pudesse responder imediatamente e falasse que era interessante, então a obra não deveria ser tão interessante. E se não fosse, eu iria rejeitar. Mas Mickey Sensei imediatamente respondeu: interessante. E também disse: enfim, você deveria ler um pouco. E eu respondi: então, eu irei ler um pouco. Por favor, me mande o manuscrito. Depois
Depois disso eu li cuidadosamente. E aqui, meus amigos, a Beck se rendeu aos braços de Sword Art Online, pelo que ele recita aqui embaixo. O entrevistador pergunta, né? Como você se sentiu lendo Sword Art Online pela primeira vez? E o Abeck aqui responde a sua sensação de ter lido Sword Art Online pela primeira vez, que é uma sensação que eu acho que muitas pessoas que acompanham a obra até hoje, e eu mesmo, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, tive quando eu vi pela primeira vez. Depois disso, eu tentei ler o manuscrito do primeiro volume que eu havia recebido. E foi muito interessante. Eu acabei lendo tudo de uma vez, ainda mais a última metade do manuscrito que foi mandado pelo Miki Sensei, e também incluía o começo do volume 2, que me fez importar muito. Aí o Kawahara diz aqui de uma maneira modesta, pra deixar a coisa de maneira mais modesta, porque eu creio que ele seja uma pessoa mais timidazinha, ele manda aqui, ó. Mas que exagero! Dando aquela risadinha marota. Aí o Abeck vai. Exatamente. Então eu entrei em contato com o Miki Sensei imediatamente. E falei, eu aceito o trabalho. E anda logo, me dá continuação. Eu falei assim. Aí o Kawahara responde, né? Isso definitivamente era uma armadilha do Miki Sensei. Aí o Abeck continua. Sim, quando eu estava falando com o Miki Sensei no telefone, eu também pensei, isso é uma armadilha. A propósito, o manuscrito do volume 2 teve a mesma coisa que antes. No final tinha um pouco do começo do volume 3. E eu entrei em contato com o Miki Sensei de novo e disse, já é o bastante, por favor me mande o resto dos manuscritos. E depois disso uma caixa de papelão muito pesada cheia de manuscritos foram entregues. E eu não pude ficar surpreso com isso. Aquela clássica, deixa o gostinho de quero mais e aí ele chega, não quero mais, quero ler mais disso, quero saber qual é que vai acontecer. E aqui a gente tem um fato muito interessante, que é uma coisa que eu acho que quase nenhum dos ilustradores de light novel tem essa oportunidade. E o Abeck teve, pela questão de ter uma web novel antes, né? E o Kawahara vai lá e fala. Nessa época, a quantia de serialização na web era equivalente a 15 Bunkan Books. Claro, era muito pesado. Ele aqui se referindo ao que eu já disse no vídeo sobre as web novels serem grandes e equivalentes aqui a 15 livros aqui. Eu falo, uma parada muito gigante. Bunkan Boom, que é um livro de bolsa, né? O que pode ser muito equiparado a como que ReZero é publicado aqui no Brasil, livrinho de bolso pequenininho, entendeu? Então ele tá falando aqui que, tipo, era equivalente a 15 livros de bolso. Então, tipo, é coisa pra caramba, um volume, assim, de coisa na web. Aí o Abeck vai e responde. Depois, quando eu perguntei para o Miki Sensei qual era o critério para achar um artista, também incluiu o elemento que requer um artista que pudesse terminar de desenhar mais uma dúzia de Bunkan Bons. Na verdade, agora temos 24 volumes da obra, o que não deixa de ser uma verdade, né? Temos 24 volumes, muita coisa de volume de Sword Art Online lançado. E fazer o que, né, velho? Precisava realmente de uma pessoa que tivesse essa força. Aí ele vai lá e fala, pode-se dizer que é a previsão de Miki Sensei. Sobre o trabalho de ilustrar, em suma eu li até o final de Alicization e comecei a desenhar as ilustrações do volume 1, baseada no conhecimento do enredo inteiro. Isso me permitiu ganhar uma experiência que era um pouco rara para os ilustradores de light novel. É legal a Beck ter essa visão toda do enredo de Sword Art Online até o Alicization, porque ele pôde entrar muito no universo da obra, ele pôde entender tudo que iria acontecer dali pra frente, o que seria importante, e poderia dar dicas desde o início, com a ajuda ali do próprio Kawahara, para criar uma história, em suma, totalmente ali coesa no quesito de fazer ali uma história bem feita, bem ilustrada, né? Então ele sempre pensou muito em como que é a atmosfera de Sword Art Online, a atmosfera dos mundos, porque ele teve essa leitura antes, e o que ajudou muito a ele criar as ilustrações maravilhosas que ele vem fazendo, né? Eu estou lendo atualmente o volume 1 de Sword Art Online e toda a questão ali das novels, então estou muito conectado com como que o Abeck ele dá as suas energias para as obras, o quanto que ele está evoluindo, porque desde o início ele sempre foi um ótimo ilustrador, ele sempre pôde passar ali a magnitude dos seus boss, dos personagens no qual ele dava o seu gás para ilustrar. Ele sempre foi muito bom nisso e ele vem melhorando bastante com o passar do tempo, o que aqui é muito justificável, porque ele já tinha lido a obra até o seu final, que era ali no começo projetado até a Alicization. Porém, com o passar do tempo, Kawahara foi mudando suas ideias e fez ali o arco Nita Ring. Ele pensou nisso ali para fazer um fechamento mais interessante para Sword Art Online, mas ele terminaria ali em Alicization, que de fato é muito importante. E essa entrevista que logo de começo já é muito legal, porque a gente já vê aqui um pouco mais do entrosamento do Kawahara com o Abeck, que é muito interessante. Eu gosto muito dos dois trabalhando em equipe. Eu acho que é o que faz a obra ser tão maravilhosa, por ser a minha obra favorita. Eu acho muito interessante de comentar, e também a gente teve aqui um pouco do gostinho de saber
como que foi a importância de Sword Art Online, como que eles pensavam que Sword Art Online seria no início, que o próprio Abek pensou que iria ser uma coisa que não ia dar muito certo, porque ele queria fazer uma obra que tivesse ali uma adaptação para a TV, e de fato Sword Art Online teve uma adaptação para a TV, o que eu agradeço demais por ter uma obra tão incrível assim. E cara, praticamente é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, comentar aí o que você achou do vídeo, o que vocês achou dessa entrevista, o que você está achando dessas informações. Caso você queira a entrevista completa para você se aventurar e descobrir mais sobre essa questão de Sword Art Online, sobre a entrevista de 10 anos, saber o que o Kawahara e o Abek pensam sobre a obra, cara, vai aí na descrição e vai lá e aproveita, porque na Saobra temos essa entrevista inteira que tem 17 partes. Eu irei comentar essas partes amanhã e depois de amanhã em vídeos aqui no canal. Porém, se vocês forem curiosos e quererem ler na íntegra, que eu recomendo mais vocês lerem na íntegra, vão lá e aí a gente discute sobre as outras partes dessa entrevista nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo do Roda Pop. Tchau! E até o próximo vídeo.